Todos, nós vamos iniciar mais uma live Libs. Eu sou o professor Edson Teixeira, coordenador do Libs, e o objetivo dessas lives, como vocês já sabem, é fazer a difusão científica, né, o conhecimento que está dentro da universidade, sair um pouco, né, essas lives depois ficam disponibilizadas no nosso canal do YouTube, né, o canal do Libs no Fala, YouTube. mamãe. Vocês colocam Fala com a mamãe que eu entrei. Libs UFC, e hoje a gente vai... Se inscrevam lá no nosso canal, né? Toda vida que a gente postar novos vídeos, vocês ficam sabendo. E já temos algumas sessões, temos as sessões das lives livres, como essa, temos as sessões das lives do Imunicina, que é um projeto de extensão bem importante, que nós conversamos ontem com a professora Andréa Aguiar, coordenadora de extensão do campus do Porangabuçu. Vamos ter uma sessão só de lectures, só de aulas, né? Já tem uma aula lá minha sobre tempestade de citocinas. Amanhã a gente vai, até o final da semana, vamos colocar uma também interessante do professor Gomes, sobre biotecnologia e nanotecnologia. E estamos criando algumas coisas aí nesse tempo de pandemia para fazer efetivamente difusão científica, que é isso que a gente está precisando já há muito tempo nas universidades. E hoje eu recebo o Emílio é professor da universidade e participou praticamente desde o início da idealização, da formação, da estruturação e do funcionamento da central analítica, né? Esse equipamento que é muito importante e, na verdade, inaugurou, apesar da UFC já ter muitos equipamentos de uso comum, mas inaugurou uma forma inteligente de compartilhamento de equipamentos de alto custo. Fazer um pouco diferente, Emílio, eu queria que você se apresentasse, falasse aí um pouco da sua trajetória e nos dissesse como primeira pergunta o que você tem feito nesses tempos de pandemia que antes não dava tempo para fazer e o que você tem feito para matar o tempo de estarmos aí com 60 dias em casa. Seja bem-vindo às lives do Libs. Oi, Edson. Primeiro, obrigado pelo convite. Boa tarde a você aí, boa tarde a todos. Vou começar respondendo a segunda pergunta primeiro. De fato, eu acho que nesse tempo de pandemia eu estou com menos tempo do que antes, porque as tarefas domésticas, junto com tudo que tem que ser feito e aulas remotas do meu filho, acabam tomando muito mais tempo do que a gente esperava que fosse acontecer, né? Mas a gente está tentando se reinventar, como todo mundo, né? Eu acho que esse momento todo mundo tem que se reinventar de alguma forma e fazer as coisas diferentes, e a certeza que eu tenho é que nunca mais seremos iguais. Muitas das coisas que mudaram durante esse tempo vão ser coisas boas que a gente vai levar, e muitas a gente quer deixar para trás, né? Verdade. Mas, de fato, o tempo está mais curto do que antes, eu diria assim. Então, eu estou tentando me dividir entre as tarefas domésticas, os meus alunos, o meu trabalho, tentar escrever alguma coisa que estava ainda represada, mas o tempo, de fato, está menor. E com relação à minha trajetória, você quer dizer científica, aqui na UFC, como é que... Bom, vamos então Científica, desde o começar. início. Tá bom, então eu fiz bacharelado em ciências biológicas, né? Depois eu fiz em seguida mestrado e doutorado em biociência e biotecnologia na UENF, na Estadual do Norte Fluminense. Em seguida eu fiz um pós-doutorado na UENF, depois eu fui para o Rio fazer um pós-doutorado no Jardim Botânico do Rio. E nesse tempo eu já tinha um contato aqui em Fortaleza por conta da minha esposa que fazia um doutorado aqui, parte do doutorado aqui, né? E aí nós viemos para cá. Na verdade, eu estava no Rio, aí eu já tinha ido para Vitória como professor visitante da UFS. Passei 2 anos em Vitória como professor visitante, e aí surgiu um convite para a gente vir para cá, para Fortaleza. Na época, a gente brinca que até a gente veio meio que sem querer vir para cá, né? Porque a gente tem sempre aquela história de querer ficar perto da família, de não querer sair de perto de tudo que a gente já está acostumado. Mas hoje a gente brinca que foi a melhor coisa que a gente fez na vida, que a gente veio meio que sem querer e voltou e ficou aqui. E hoje a gente não quer sair daqui de jeito nenhum. Tanto que a gente não quer sair daqui que o nosso filho é cearense. Nós fizemos questão que ele fosse cearense e a gente
hoje não sai mais daqui. Aí eu vim para cá como pós-doc, cheguei aqui cedido meio período para a Central Analítica, isso em 2013, agosto de 2013, e alguns meses depois eu já estava totalmente cedido pela Central Analítica, e depois eu fui pesquisador cisnano, uma bolsa de 7B, e depois eu ainda fui da Central Analítica como pesquisador visitante, fui do departamento de física também, professor visitante do departamento de física, e aí eu passei num concurso há um pouco mais de um ano, no departamento de engenharia metalúrgica e de materiais, numa vaga num concurso que teve para biomateriais. Eu assumi lá então o laboratório de biomateriais, que eu estou à frente lá nesse momento. Então, assim, durante toda essa trajetória, eu sempre usei a microscopia como a minha principal ferramenta de trabalho, e aí foi exatamente o que me trouxe e me deixou na Central Analítica, foi essa ferramenta de microscopia que eu já estava habituado e já era a minha principal ferramenta antes de eu chegar aqui em 2013. E aí a minha história na Central Analítica começa a partir de 2013, com essa sessão que o professor Benildo, que era meu supervisor à época, fez para o professor Gomes. E aí não saí mais de perto do professor Gomes e a nossa relação foi estreitando cada vez mais e a Central Analítica passou a fazer parte de mim, assim como eu passei a fazer parte dela e não nos abandonamos mais, né? Legal, muito bom. Acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Na verdade, todas as pessoas que eu pergunto em relação ao que estão fazendo nesse tempo de pandemia, todas são unânimes, estão trabalhando muito mais, né? Porque acaba por se acumular algumas tarefas domésticas e algumas tarefas à distância, tanto nossa quanto dos pequenos, né? Então acaba por acumular muita coisa. Exatamente. A ideia aqui, Emílio, é que a gente tente usar um linguajar mais simples possível para que todo mundo possa entender, né? E aí, quando a gente for falar dos equipamentos e do que é a central, que vai ser a minha próxima pergunta, a gente tente falar de forma mais coloquial possível. Então, o que é, como é que surgiu e o que é essa central analítica da UFC? Bom, a central é uma ideia já bem antiga, por assim dizer, né? Que é uma ideia já de 2010, que um grupo de professores se juntou e resolveu, à época, pensar da seguinte forma: olha, os programas de pós-graduação da UFC precisam de equipamentos de grande porte. Se a gente for comprar um equipamento de grande porte só e colocar num programa de pós-graduação, não é justo com os outros, e além de não ser justo com os outros, ele tem muito mais potencial para ser usado do que por um programa de pós-graduação só. Então apresentou-se a ideia de comprar alguns equipamentos, especialmente de microscopia eletrônica e preparação de microscopia eletrônica, que fosse uma central multiusuário que todos os programas de pós-graduação pudessem usar. Então, naquela época foi apresentada uma proposta e 11 programas de pós-graduação conseguiram, deram o seu apoio formal, se comprometendo inclusive com a manutenção dos equipamentos. E nessa parte surgiu um projeto FINEP, se eu não me engano. E aí foi não, deixa eu confirmar aqui. Eu acho que teve projetos FINEP, né? Projeto Institucionais. FINEP. Né? E aí acabou se comprando, então, naquela época, 2 microscópios eletrônicos com o seguinte propósito: é um laboratório aberto. Todos da universidade podem abrir, né? Podem usar sem nenhum problema. Inclusive tem um corpo técnico para isso, né? Para ajudar o usuário. Você não precisa saber mexer no microscópio. E de lá para cá, então, a Central Analítica foi só aumentando e expandindo os seus equipamentos e o seu portfólio de serviços. E o objetivo hoje da Central Analítica é permitir que o usuário tenha acesso a um equipamento bastante caro, que provavelmente um pesquisador no início de carreira não teria, e nesse momento esse usuário consegue fazer uso desse equipamento sem nenhum tipo de burocracia ou de problema, uma vez que ele é um equipamento da UFC, né? Essa é a proposta dos laboratórios multiusuários, né? Comprar um equipamento bastante caro e disponibilizar para todo mundo que precisar. Então, basicamente, a Central Analítica é uma central de microscopia, ótica e eletrônica para atender a universidade inteira. Certo. A ideia é mais ou menos essa. Ou seja, acaba que aplica de forma mais inteligente o recurso público, né? Ao invés de você Exatamente. Pingar equipamentos, como isso acontecia no passado, né? A gente tem que ser honesto. Acontecia de ter um determinado grupo, um determinado professor
que adquiria no edital como se fosse compartilhado, mas que depois esse compartilhamento não se transformava em realidade, né? Agora, com a central analítica, a gente vê isso funcionando. Quais são os equipamentos hoje que estão disponíveis na central analítica? Se você puder contar uma história Bom, cronológica, os dois primeiros foram microscópios eletrônicos, né? isso. Então, a primeira compra grande da central analítica foram 2 microscópios eletrônicos de varredura, né? Um microscópio eletrônico de varredura, ele é um modelo que a gente chama de um modelo de entrada, que é um modelo um pouco mais simples, mas mesmo nesse modelo mais simples, ele tem ainda uma grande quantidade de acessórios que já faz com que ele não seja mais um modelo simplesinho, você não tem um modelo que seja extremamente simples lá, não é esse o caso, são equipamentos complexos. Então, nesse primeiro equipamento que foi instalado, ele tem a possibilidade de você fazer imagem de topografia, de composição química, que é uma técnica que é bastante usada também, e ainda tem um equipamento instalado nele que se chama litografia de elétrons, que você pode ter uma série de aplicações, tanto para a área biológica quanto para as outras áreas. Isso também é uma característica desses equipamentos, da central analítica inteira. Os equipamentos, eles são multiusuários, então você vai ter no equipamento a possibilidade de fazer uma análise de um dente e de um parafuso no mesmo dia. Não são equipamentos dedicados, então a gente diz que a maior parte dos materiais a gente consegue fazer lá, com certeza, porque é um equipamento bastante versátil, eles tendem a ser. Na mesma hora que foi instalado, em questão de dias que foi instalado esse primeiro equipamento, foi instalado um segundo equipamento, que aí sim é um equipamento bem mais complexo, que é um FEG, que é um Field Emission, que ele permite resolução nominal de 1 nanômetro. É claro que para isso acontecer, tem que ser uma amostra adequada, tem que estar tudo muito certo, mas é possível. E nesse microscópio a gente consegue fazer análises também de material biológico a fresco. Então, todo o processamento que a gente tem no microscópio eletrônico que é necessidade para fazer, para nós da área biológica, ele pode ser suprimido nesse equipamento. Então, a gente pode pegar uma cultura de célula sua lá, colocar no microscópio e fazer uma imagem de microscopia eletrônica. Além disso, ele tem também equipamentos para a área de engenharia de materiais, como, por exemplo, um forno. Você pode chegar com a amostra, se você quiser, por exemplo, estudar a transformação de fase de alumínio, que acontece mais ou menos em 400, 500 graus. Como é que é feito normalmente? Você coloca o alumínio num forno, vê o material antes, coloca no forno e vê depois. Nesse microscópio, você pode fazer esse processo dentro do microscópio. Nós temos um forno lá que chega até 1500 graus. Então, você consegue estudar essa mudança de fase. Esse é no Claro segundo, que no segundo microscópio, esse. Esse é no segundo de varredura, que é o Quanta. É o Quanta. Que para a maioria dos casos e aí, junto também veio desses equipamentos, veio toda a parte de preparo de amostra, tanto para amostra biológica, quanto alguns equipamentos que podem ser usados para amostras não biológicas. Eu gosto de dividir assim, que é uma coisa mais... divide o mundo em dois e a gente acaba... O Edson, você está rodando aí, está me ouvindo? Caiu, Tô você ouvindo. caiu. Não, acho que deu um problemazinho de internet, mas agora voltou. Alô? Voltamos. Está me ouvindo, Edson? Sim, sim. Vamos lá, então. Então, deixa eu ver se eu tô... Como é que eu tô? Bom, eu vou continuar e aí, se você não me É, ouviu... não, eu ouvi sim. Acho que o pessoal também ouviu. Então a gente começou com um microscópio eletrônico de varredura de entrada, Tá. mais simples, depois com um microscópio eletrônico Quanta, que é bem mais. Faz muito mais coisa, né? E para que as pessoas entendam, né, o nosso olho, né, você me corrija, o Emílio, a nossa possibilidade de enxergar são milímetros, né? Quando você vai para o microscópio comum, a gente chega a micrômetros. E aí a escala nano a gente só atinge quando chega nos microscópios eletrônicos, é isso? Alô, Edson, voltou? Voltou. Ótimo. Então, paramos no Quanta, né? Então,
Esse Quanta, que é esse segundo equipamento, ele tem essa versatilidade ainda maior do que o primeiro, então a gente pode fazer várias coisas nele. Ele atende a quase tudo o que a gente precisa de material biológico e não biológico. E aí veio também toda a parte de preparo de amostra. Então a gente já tem lá instalado ultramicrótomo, que é inclusive o micrótomo e ultramicrótomo. Esse ultramicrótomo pode ser usado para microscopia de transmissão. E spin coaters, todos os equipamentos pequenos. Logo depois, nessa mesma pegada, foi instalado o microscópio confocal, que é um 710. Esse microscópio, apesar de também ter funções para materiais não biológicos, ele é basicamente voltado para material biológico. Nesse microscópio a gente tem 6 linhas de laser, mais o ultravioleta, então eu costumo dizer que não tem sondas comerciais que a gente não consiga atingir com ele. O que precisa fazer é montar o experimento quando você tem mais de uma sonda com cuidado. Esse microscópio ele precisa de fluoróporos, né? Ele não é um microscópio que a gente consegue ver a amostra sem uma preparação adequada. Então a gente precisa de um certo cuidado. Em seguida, foi abarcado pela Central Analítica um outro equipamento que é muito usado pelo pessoal da física, que é também microscópio, mas é um microscópio com espectrômetro confocal Raman, que é o VITEC. Esse equipamento, eu acredito que ele, antes de ir para a Central, ele já tinha talvez mais de 100 artigos produzidos nele. O pessoal da física experimental usa muito porque você consegue fazer imagens de microscopia Raman, inclusive, com ele. Você consegue ver a vibração das moléculas e saber quem está ligado, qual molécula está ligada a quem. Você consegue identificar a ligação química e pode até fazer imagem com isso. Então, esses são os principais equipamentos. Tem outros de menor porte. Temos um microscópio óptico também com um sistema de captura de imagem. Bem bom também, mas é um equipamento de menor porte. E hoje esses são os principais equipamentos que a gente tem lá e que a gente consegue rodar todos funcionando. Só tem um dos equipamentos que precisa fazer uma checagem numa placa, mas é uma placa que a gente já está tentando resolver isso da melhor forma possível, mas dificilmente um equipamento lá nosso fica parado. Esse é um outro ponto-chave também, que a manutenção desses equipamentos é muito caro. Só para o pessoal ter uma ideia, uma diária de um técnico para mexer nesses equipamentos, se ele não for usar peça nenhuma, a diária dele é aproximadamente R$6.000. Agora, com esse dólar disparado, talvez tenha até subido. Uhum. Mas a área de um técnico desse custa pelo menos uns R$6.000. Então, são equipamentos que a gente precisa manter muito bem, porque o dinheiro de manutenção deles é alto, e se quebrar, é mais caro ainda. Isso é importante Mais ter caro uma ainda. equipe técnica, né, o Emílio, que aí não são muitas Exato. mãos mexendo no equipamento, e a gente sabe que isso Não, não. garante um cuidado maior, né? Mas agora falando para o público geral, né, acho que você não viu na hora que eu comentei. Desses equipamentos aqui, se a gente fosse comparar em ordem de grandeza, de acurácia, enquanto o nosso olho vê milímetro, um microscópio óptico pode chegar a micrômetro, e um eletrônico chega a nanômetro, né? É mais ou menos por Exato, aí, exato. ou é mais ou menos por aí? Por que isso é importante na ciência, enxergar essas coisas tão pequenininhas? Você tem a microscopia, na verdade, ela vai te dar uma imagem de uma coisa que talvez você ache, né? Você diz, por exemplo, aquela célula ali ela teve um dano. Se você olhar para essa célula com cuidado, você pode, dependendo do tipo de microscópio que você usa, você pode ver qual é o dano que tem nessa membrana dessa célula. Então, dependendo da sua pergunta, você pode precisar de um microscópio que tem mais resolução. Então, tem estudos do meu grupo, por exemplo, que quando você olha na microscopia óptica, não tem problema nenhum na célula. Mas quando você vai para a eletrônica, ela está totalmente comprometida. Por quê? Como você falou, a mudança de escala de resolução, ou seja, de detalhes que você consegue ver, é de milímetro no olho para micrômetro para nanômetro. Então, um microscópio eletrônico, os que a gente tem lá, o Inspect, na realidade, ele consegue ver coisas até 5 nanômetros, ou seja, ele tem uma resolução mais ou menos até 5 nanômetros. Dependendo do material, ele chega um pouco menos, mas dependendo da maioria dos materiais, ele chega um pouco mais. Então, eu costumo dizer que lá a gente vê coisas até 10 nanômetros de tamanho.
Ou seja, a gente consegue chegar numa resolução de 10 nanômetros. Então, se você tiver uma partícula de 10 nanômetros, você consegue ver. No INSPECT, você consegue ver uma partícula de 1 nanômetro o dia que está tudo certo. Né? O que eu digo o dia que está tudo certo? Quando o vácuo do microscópio está muito bom, quando a sua amostra permite isso, porque tem amostra que não permite que ele chegue na resolução de fábrica, né? Mas na maior parte das vezes a gente consegue ver partículas de 5 nanômetros. A gente tem boas imagens, inclusive de nanotubos de carbono lá, né, que são até menores às vezes do que isso. Então você consegue ver detalhes muito acurados do que você pode precisar. Né? Por exemplo, uma nanopartícula. Teve um dano celular a partir de uma exposição a nanopartícula. Tudo bem, mas essa nanopartícula entrou na célula? Não entrou? Isso sem falar ainda da microscopia de transmissão, que a gente teve durante um tempo um convênio com a biomedicina, no INCT, se eu não me engano, foi o INCT de doenças tropicais, que eles têm um microscópio de transmissão, esse sim é o modelo mais básico, dedicado a material biológico, que nós durante um tempo usamos lá, né, enquanto central analítica, nas mesmas regras e nas mesmas possibilidades da central analítica. Então, foi usado também lá. Então, nesse a gente consegue chegar em resolução de poucos nanômetros também. Bem poucos nanômetros. Vendo dentro da célula o que é diferente dos outros de varredura que vem basicamente à superfície. Ou seja, com a evolução dos microscópios, a ciência mudou, né? Nós conseguimos enxergar coisas cada vez menores e isso revolucionou não só a parte da física, mas a parte da biologia, a parte de materiais, enfim. Quanto mais refinado é o seu olhar para o material, ou para a célula, ou para o tecido, mais respostas, né, você consegue extrair daquela imagem. Só para se ter uma ideia de valor e como isso é importante, um equipamento de entrada desse, um MEV desse, quantos $1.000 custa? Um SPECT hoje deve estar na faixa, ele sem nenhum acessório, ele deve estar na faixa de uns 300 a 400 mil dólares, mais os acessórios que tem lá hoje, ele deve ter ido para mais ou menos mais uns 200 mil dólares, pelo menos. Quer dizer, meio milhão de dólares, mais ou menos, de $1.000, meio milhão de dólares, né? Inclusive tem um equipamento sendo adquirido, um outro microscópio de transmissão, e esse sim é um equipamento de ponta, que está em fase de aquisição, e esse equipamento custa 1,2 milhões de dólares. Né? Esse equipamento que está para chegar para a gente está em fase de aquisição, ele é um equipamento muito versátil. Esse a gente vai conseguir fazer coisas muito refinadas, vai conseguir ver coisas que a gente não via antes com esses equipamentos que a gente tem aqui agora, tanto na parte de materiais quanto na parte biológica. Fantástico. É por isso, né, que eu fiz questão de a gente falar em números, porque dá a ideia da importância do compartilhamento. Né? Não dá, nenhum grupo de pesquisa usa um microscópio desse 24 horas. Né? Então, ter isso institucionalmente e compartilhar realmente é fundamental para alavancar pesquisas nas mais diversas áreas. E aí vai a minha outra pergunta. Dentro dos centros da Universidade Federal do Ceará, faculdades ou mesmo campi no interior, quais são as áreas que mais utilizam os serviços da Central Analítica? Edson, essa é uma pergunta que a gente precisaria de mais tempo e eu não tenho uma área específica. O que eu posso te responder é o seguinte, eu até botei aqui em números para a gente ver. Hoje nós temos 300 usuários cadastrados na Central Analítica. E o que é um usuário cadastrado? É o pesquisador que está apto a usar a Central Analítica hoje. Se você é um pesquisador cadastrado. Se você ficar um ano sem usar algum serviço da Central Analítica, o seu cadastro cai. E aí você tem que fazer um novo cadastro. Dentro desses 309 pesquisadores, nós temos 576 projetos de pesquisa. Então, dentro desses 576 projetos de pesquisa, eu arrisco a dizer que, a não ser as áreas da universidade como economia, direito, Ciências matemática, sociais, humanidades ciências em geral. sociais, as humanas em geral, todas as outras áreas usam. Todas as outras áreas usam, então os projetos são os mais diversificados possíveis. A gente brincava lá na Central Analítica que de manhã a gente estava vendo uma célula,
À tarde a gente estava vendo um parafuso enferrujado e à noite a gente estava vendo uma pedra, né? Então, os materiais são os mais variados possíveis, os projetos de pesquisa são os mais variados possíveis, né? Todos os centros usam, todos os centros usam. A gente tem os relatórios, a gente está trabalhando inclusive no relatório de 2019, dos dados de 2019, e os anteriores já estão lá disponíveis no site da Central Analítica, quem quiser olhar também lá detalhadamente. A gente tem o controle, foi implantado pelo pessoal lá do núcleo de... Tem um nome bonito pra caramba, eu tenho que citar esses caras que eles foram incansáveis. Núcleo de processamento... Deixa eu pegar o nome certinho deles, que esses caras foram incansáveis. Coordenadoria de Análise de Dados e Fluxo da Informação. Nós conseguimos com eles tirar uma plataforma do zero. Hoje, todo o atendimento, desde o primeiro contato do pesquisador solicitando um cadastro até o agendamento, é todo feito online nessa plataforma. E foi tirada do zero para esse pessoal lá do núcleo de Análise de Dados e Fluxo da Informação, Coordenadoria de Análise de Dados e Fluxo da Informação da Pró-Reitoria de Pesquisas. Então, hoje a gente tem, se você me perguntar hoje, quando foram os dias que você usou, eu consigo te dizer quais os dias que você usou, qual a hora e quem foi lá que você pediu para ir. Isso é fantástico, né? Estar dentro da Então, universidade também é isso, né? Você poder utilizar expertise de várias áreas, inclusive essas da tecnologia da informação, né? Emílio, quem faz parte da Central Analítica? Então, quem trabalha efetivamente lá? São técnicos, você? Como é que funciona a estrutura organizacional da Central? Ela está ligada aonde? À reitoria, à pró-reitoria? Bom, a Central ela é um órgão suplementar, ela está ligada diretamente ao gabinete do reitor e à pró-reitoria de pesquisas, né? Então, a primeira coisa que se tem administrativamente é uma coordenação. Na verdade, um coordenador, que é o professor Antônio Gomes, e junto com ele um comitê gestor, Estava que é por aqui, ele formado entrou por aqui, ele entrou aqui há pouco, não sei se continua, mas ele eu, estava por aí. eu vi, tem que falar direito, senão o chefe pega a gente aqui. O professor Antônio Gomes também tem que ser falado, ele foi incansável nesse projeto, ele é o coordenador da Central Analítica desde o início do processo todo, tem que ser falado que ele não tem redução de nenhuma carga horária por isso. Olha ele aí, ó, já deu um joinha. Não tem redução de nenhuma carga horária das atividades dele, nunca teve nem enquanto pró-reitor de pesquisa e nem função gratificada nenhuma. Então, esse trabalho que o professor Antônio Gomes faz desde o início é, de fato, um trabalho para a universidade, para melhorar a qualidade da universidade, enquanto coordenador da Central, assim como todo o comitê gestor. Além dele, tem a vice-coordenadora, que é a professora Giane, e aí eu vou dar uma olhada aqui para eu não me esquecer de ninguém. Lá no site isso também tem, mas eu gostaria de citar essas pessoas do comitê gestor, que são muito importantes, porque todas as decisões são colegiadas, né, apesar do professor Gomes ser o coordenador. Então, nós temos o professor Giane Matos, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, que é a vice-coordenadora, o professor Benildo Cavada, do Departamento de Bioquímica, o professor Lanángela Ricardo, do Departamento de Química, o professor Alexandre Holanda Sampaio, de Engenharia de Pesca, o professor Hamilton Abreu, da Engenharia Metalúrgica e de Materiais, professor Charles Cavalcante, do Departamento de Teleinformática, e professor Sérgio Santiago, do Departamento de Odonto. Esses são parte do comitê gestor. E aí, o que nós temos lá de quem de fato mexe no microscópio, tem contato com os microscópios, a gente tem uma equipe bastante reduzida. Inclusive, a gente às vezes passa um pouco de aperto lá por conta disso. Então, nós temos hoje a professora Nupama Ghosh, uma professora visitante do Departamento de Física, totalmente também cedida à Central Analítica. A maior parte do tempo dela ela fica lá, ajudando a gente. E 3 técnicos, sendo que 2 técnicos são da Central Analítica e um técnico, é um tecnologista, na verdade, é da Fiocruz, e ele está cedido à Central Analítica através de um convênio que foi feito por ocasião da inauguração da Central Analítica. Então, ele trabalha também lá o tempo todo com a gente. Então, são o João Vitor Serra, a Rosimeire Freire e o Marlos Chaves. Esses são os 3 que, de fato, estão lá no dia a dia junto com a gente, né? Muito bem. E acabou. E são basicamente essas pessoas que mexem no microscópio de fato. O usuário chega lá,
ele não precisa saber mexer no microscópio, ele precisa saber qual a informação que ele quer extrair da amostra dele. Certo? Alguns alunos em fase bem avançada, por exemplo, os alunos de doutorado que vão usar com muita frequência, eles recebem um treinamento e podem usar, eventualmente podem usar com supervisão. Então, mas basicamente é uma meia dúzia de pessoas que mexem, e esse modelo contribui para a gente ter uma baixa manutenção corretiva desses equipamentos. Equipamento que todo mundo mexe é muito mais difícil de você botar na linha. E, bom, então você falou aqui mais ou menos dos equipamentos, né? Muito microscopia, na verdade, a central ela é muito focada na microscopia, né? É uma central de microscopia. E qual são os serviços disponíveis? Então, o que a pessoa que está nos vendo agora, que tem um projeto lá na microbiologia, ou na geologia, ou na odontologia, o que vocês podem oferecer ao projeto desses estudantes? Se vocês olharem lá no site, você tem a lista completa, mas basicamente são ensaios de microscopia óptica, aí incluindo confocal, tá? Desde a ótica convencional, todo o processamento de amostra. O ideal, a gente tenta que o usuário processe as amostras no seu laboratório e leve essas amostras já processadas para lá, porque a gente ganha tempo de máquina e tempo de técnico, o nosso tempo é muito escasso. Mas, em casos que isso não é possível, o usuário pode procurar a gente, que a gente vai viabilizar uma forma dessas amostras serem processadas. E uma coisa importante de dizer é que vocês ajudam também, né? Ajudam ajudamos. dar o apoio ao processamento, né? O ideal é que chegue processado. Exatamente. Mas antes de chegar lá, também vocês dão esse apoio aos pesquisadores. Edson, a gente pode... Eu já fiz várias reuniões com algum pesquisador que eventualmente estava em dúvida de qual metodologia responderia o problema. É claro que a gente não é expert em todas as áreas, mas a gente entende um pouco da técnica, e entendendo da técnica a gente consegue dizer uma coisa ou outra, e a gente tem outros professores também, que apesar de não estarem lá no dia a dia, que são assim, uma ajuda extremamente valiosa. Por exemplo, o professor Cleiton Carvalho, do Departamento de Engenharia Metalúrgica, às vezes aparece dúvida de metalúrgica lá, e aí nessa equipe que eu te falei, eu sou biólogo, João Vitor é biólogo, Marlos é biólogo e Rosa é farmacêutica. Nós tínhamos uma época que um dos técnicos era físico. Então, se aparece uma dúvida de metal lá, eu falo assim, opa, peraí, deixa eu chamar uma ajuda aqui. E aí o professor Cleiton nos ajuda de forma assim, incomensurável também. Assim, se a gente tem alguma dúvida com relação ao VTEC, a gente chama o professor Alexandre Pascoal, do Departamento de Física também, ele nos ajuda. Então, a gente brinca na central que se a gente não puder ajudar, a gente conhece quem pode. Legal, é isso mesmo. O usuário ele não fica sem ajuda. E também tem que ser falado, tem que ser deixado claro o seguinte, o fato dessa ajuda nossa, em qualquer nível, ela não implica em nenhum de nós entrar como colaborador do artigo. Nós fazemos um trabalho essencialmente técnico. Eventualmente, se surgir uma colaboração ao longo do tempo, pode ser feita, se alguém tiver alguma demanda, até alguma afinidade pessoal com algum dos membros da equipe, pode ser feito. Mas não é esse o objetivo da central. Tanto que a gente tem um levantamento lá, a não ser o das linhas de pesquisa das pessoas que estão lá, a gente tem um levantamento de aproximadamente 200 artigos e nem 10% tem pessoas da central na lista. Então, não é para ir lá, para colaborar, para fazer coisas, não. Não tem que botar nome de ninguém. Você vai lá usar a central porque é uma ferramenta da universidade. Mas nós damos todo esse apoio, se necessário. Então, a gente tem desde dos ensaios mais simples de microscopia óptica até o confocal, varredura para material biológico e não biológico, de qualquer natureza que a gente possa ver, confocal Raman, espectroscopia Raman no microscópio, né? E força atômica também dá para fazer nesse equipamento. Aí a gente pode... Esse equipamento é extremamente versátil, esse VTEC. Você pode fazer força atômica, você pode fazer Raman, você pode fazer confocal Raman com ele. É claro que tem uma série de limitações, mas é possível, né? E, em breve, já temos toda a parte de processamento funcionando e ativa, processamento de material para microscopia de transmissão, especialmente biológico, né?
E a parte de microscopia de transmissão a gente ofereceu, mas agora o microscópio está com problema lá, a gente não está oferecendo nesse momento, mas em breve, se não fosse a Covid, a gente talvez já estaria muito mais próximo de estar oferecendo de novo esse serviço de microscópio de transmissão, porque depois da pandemia tudo parou, né? Quer dizer que o Então a gente não microscópio tem. eletrônico de transmissão já está lá na central, né? Não, não, não. Ele está em fase de Não, aquisição. certo. Ele não está lá ainda por conta da Covid. Está tudo Entendi. Tá parado. A tudo gente parado, foi sim. pego pelo pé aí com isso, né? É, A gente... olha, a Central Analítica é um sucesso, né, de compartilhamento. Você vê quase 600 projetos, mais de 300 professores ou grupos de pesquisa. Realmente é uma coisa que a gente tem que divulgar e muito, né? É claro que a gente passaria, para falar de uma forma mais básica, várias lives para falar, por exemplo, de confocal, por exemplo, que é uma técnica extremamente importante para a gente que trabalha com área biológica, assim como Raman, força atômica, enfim. Mas são, para que todo mundo entenda, são equipamentos muito caros, né, mas que respondem muito às perguntas dos pesquisadores, e isso tem um impacto direto, não só no número, né, mas na qualidade dos artigos, da qualidade das revistas onde esses artigos serão publicados. Né? Isso, queira ou não queira, coloca a gente mais na frente da fila para produzir ciência e conhecimento de melhor qualidade. Você falou aí no número, quantos artigos tem a Central Analítica envolvida já? Olha, Edson, a gente está. Eu acho que esse número é muito subnotificado, porque com esse estudo de gente, a gente não consegue rastrear o que o sujeito fez ou não fez e publicou ou não publicou. A gente está, inclusive, em fase final, venceu ontem o prazo para o envio do relatório das atividades de 2019. Até antes desse relatório, a gente tinha aproximadamente 200 artigos. Né? Eu espero que esse número cresça bastante depois do compilamento dos dados de 2019. Apesar de a gente ter enviado cerca de 200 e-mails, cerca da metade dessas pessoas só respondeu. Peço até que, se tiver alguém aí que conheça algum coordenador de projeto na central, que peça para responder, porque é muito importante. A gente só consegue pedir dinheiro, o professor Gomes só consegue ter argumento de pedir mais dinheiro quando ele mostra que o negócio está funcionando. Né? Sim. Se não tiver artigo, se não tiver produção de recursos humanos, como, por exemplo, a gente tem um dado aqui que eu acho extremamente curioso, que a gente tem 39 teses concluídas e 29 em andamento. Bom, se a gente tem 309 projetos, eu esperaria mais, né? Eu esperaria mais, pelo menos um projeto por tese ou dissertação ou monografia. Todos esses dados têm relevância para a gente. Então, quem conheceu os coordenadores de projeto, fala para eles para mandar para a gente. Só não vale resumo de congresso, o resto tudo vale. Né? Na Que foi usado verdade, centralmente. eu vou falar, como você também é professor, você sabe, nós respondemos muitas coisas e muitos e-mails e muitos questionários. Então, essa informação ela acaba chegando muito subnotificada, provavelmente. O que talvez você É tenha que verdade. falar, ou você tenha que conversar com a equipe da Central Analítica e fazer a mineração, é pelo látis dos coordenadores. Aí com a equipe, obviamente, com os bolsistas, né, olhando os projetos e olhando o látis, e aí buscando lá no látis os artigos. Eu acho que é a forma mais certeira de vocês Ô, acharem Ed, isso. Pois não. vou fazer uma conta aqui. Vou fazer uma conta aqui. Hoje, nós temos funcionando lá 4 equipamentos de grande porte. E nós temos 3 técnicos. Não temos nenhum bolsista. Esse cara que você está falando, ele não existe. Não, Ele não tem nenhum bolsista. A central mas não um tem. bolsista custa Para a muito gente fazer barato para você ter essa ah, informação precisa e buscar mais recursos. Né? Provavelmente o Gomes vai depois sim, comentar. sim. Né? Mas o que acontece, Edson? A nossa mão de obra lá está muito pouca. Sim, 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 E a sim, gente sim. não é viável nesse momento a gente rastrear dessa forma, Não, apesar de ser a mais vocês não. eficiente. Seria um outro projeto, talvez com os alunos de Uhum, iniciação acadêmica, nada a ver com vocês técnicos de lá, não. uhum. Estou dizendo assim, para ter Não, a gente informação já mais tentou. precisa, né? Sim, vocês já tentaram. A gente já tentou, mas foi enlouquecedor. Né? Não foi viável. Não foi viável. O que Não demonstra foi que viável está dessa forma. subnotificado, não é? Eu acredito que sim, especialmente quando a gente está falando. O artigo é mais fácil de notificação. Inclusive, de vez em quando aparece no e-mail da coordenação: olha, publicamos esse artigo, olha aqui.
Agora, o que eu acho que é muito subnotificado também são teses, dissertações e monografias. Nós só Sim. temos registro de 10 monografias. Uhum. E se você tirar aí que deve ser umas 6 orientadas por mim, talvez a gente Só seja, você que está seja informando as monografias e meio. não pode, não pode. É muita, muita discrepância, tem muita coisa. E isso é muito difícil da gente pegar, porque o artigo a gente consegue ir lá e ver o agradecimento à central Uhum, analítica. uhum. Agora, a monografia, a gente não consegue correr atrás disso de forma muito eficiente. Então, a gente conta com os usuários para nos fornecer esses dados para fortalecer sempre o relatório. Apesar de que a gente conseguiu fazer um relatório bem robusto já. Sem dúvida, são os números inquestionáveis, não tenho a menor dúvida. Os serviços, eles são cobrados ou não são cobrados? Como é que funciona a questão da cobrança? Porque envolve material, envolve recursos humanos, né? Como é que é essa mágica? A mágica não tem, né? Não tem café grátis. A gente, quando chega um usuário lá dizendo para a gente assim, é de graça, eu falo assim, não, não é de graça, não existe nada de graça. Você não vai ter nenhum custo direto. O usuário da central analítica hoje, se ele for de universidades públicas, ele não tem custo direto. Quem tem custo direto? As empresas que querem fazer ensaios lá. A gente tem também um tempo, inclusive, dedicado às empresas, no qual é uma abordagem totalmente diferente. Talvez a gente depois faça até um conversa sobre isso, se você, mas também não sei se é viável nesse momento. Mas as empresas podem solicitar serviços na central analítica e esses sim são pagos. No caso dos usuários, não é pago diretamente, é pago por onde? Pelos financiadores, pelo Cisnano, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, pela CAPES diretamente, né, porque financiou Os os programas, equipamentos, né? os programas de pós-graduação que apoiam, e hoje nós temos 20, deixa eu confirmar aqui, programas de pós-graduação, 28 programas de pós-graduação e 14 cursos de graduação envolvidos. Então, pelo levantamento que a gente já fez lá, que a gente tem, se não aparecer nada de novo nesse próximo relatório, a gente tem pelo menos 28 programas de pós-graduação que utilizam lá, de uma forma ou de outra. Então, esses programas é que estão pagando, via Pró-Reitoria de Pesquisa também. Mas o usuário não tem custo. E é isso que faz com que a central analítica seja diferenciada. Nesse momento, a gente está conseguindo funcionar assim. Uhum. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, mas eu posso usar? Eu falo, deve. Mas eu não tenho dinheiro, quanto custa? Para você, diretamente nada. Agora, tem que ficar claro o seguinte, se você olhar lá no site também, tem equipamentos nossos lá que para os pesquisadores sairiam a R$ 300 a hora de uso. Um preço muito abaixo do preço do mercado. Uhum. Né? Fantástico. Então, assim, Pois não. a gente hoje, só para você ter uma ideia, fechando os dados de 2019, nós temos 15.160 horas de uso dos equipamentos de grande porte. Não estou contando equipamentos de preparo de amostra, só Uhum. os microscópios. Né? Então imagina esses 15 mil aí vezes 300, quanto dinheiro que não foi investido, né? Sem Na dúvida. central analítica. Só de equipamentos lá, a gente tem mais ou menos 10 milhões de reais. Né? Até agora. Até Uhum. agora, 10 milhões de reais. Fora o que está chegando aí. Né? É, Então, não tem custo. A resposta sempre é não tem custo direto para o usuário. Nesse momento não tem. Pode ser que quando a gente não consiga mais se manter, quando esses projetos e a Pró-Reitoria não conseguirem mais assumir esse custo, a gente terá que cobrar, mas eu acho que isso é um futuro que a gente ainda não precisa se preocupar nesse momento. perfeito. Né? Na verdade, há um custo de investimento, mas os números, né, realmente demonstram a importância da central analítica. Né? E aí, como é que vocês veem, qual é a visão de futuro da central? Além dessa preocupação com o financiamento, quais são os próximos equipamentos? Quais são as demandas que têm aparecido? Como é que vocês estão conversando a respeito disso? Como é que vocês veem a central daqui a 5, 10 anos? Edson, assim, o que eu posso te falar é um futuro mais próximo, porque todo esse futuro a médio e longo prazo, ele depende desse comitê gestor, especialmente do professor Gomes, e das decisões estratégicas que precisam ser tomadas, né? Mas a curto prazo, o que a gente tem? A gente tem uma sede nova, hoje a gente funciona no departamento de física, num espaço cedido pelo departamento de física, e nós temos uma sede nova, que já foi licitada a primeira parte do prédio,
e já estaria quase pronta também, se não fosse a pandemia. É a parte que vão ficar os microscópios, de fato. Essa aquisição desse microscópio de transmissão e tentar estruturar essa segunda parte do prédio, que também já está encaminhada de uma certa forma. Esses são os primeiros passos da central. E, continuamente, tentar melhorar o serviço, tentar melhorar a qualidade do atendimento, o tempo de espera. Algumas pessoas falam, poxa, mas eu vou ter que esperar 2 meses para fazer a minha amostra. Aí a gente responde assim, poxa, você já viu lá no Síncroton como é que é? Você manda o projeto para microscopia num semestre para usar no final do outro, né? Então a gente ainda está com uma fila relativamente curta. Se a gente quer manter essa fila assim, a gente periodicamente faz mudanças e a gente precisa muito do feedback dos usuários. Então todo usuário que vai lá, aí os professores costumam ir menos porque acaba tendo muitas outras funções e quem acaba indo são os alunos. Então, todo usuário que vai lá, ele no final do atendimento, ele tem um formulário que a gente chama de formulário de satisfação de usuário. A partir desse formulário, a gente pode ter uma tomada de decisão para o que mudar para melhorar na central analítica. E aí a gente sempre tentando fazer cursos de qualificação, não só para os nossos técnicos, como também para os usuários. Algumas disciplinas que são voltadas a alunos de pós-graduação, que tem uma parte prática também lá na central. Estudo para quê? Para melhorar a qualidade do usuário. Porque o que a gente quer é que o sujeito tire um dado dali que faça com que o artigo dele suba de impacto. A gente não tem como medir isso, por exemplo, sem a microscopia esse artigo seria do impacto 2, agora ele é do impacto 4. A gente não tem como medir isso, mas todos os usuários, quase todos os usuários, quando mandam alguma coisa para a gente, dizem, olha, graças à central analítica eu consegui aumentar o meu impacto na pesquisa. Isso é comum na maior parte dos usuários, né? Então, e as metas para longo prazo, a médio prazo eu acredito que se preocupar com financiamento, principalmente. Hoje a gente tem, quando eu digo a gente, né, o professor Gomes, que é o coordenador, que de fato tem um projeto Cisnano, que está valendo, foi renovado, a gente foi dentro de uma faixa muito pequena de projetos do Cisnano, da segunda fase do Cisnano, a central analítica conseguiu ficar ainda. Vários laboratórios que tinham entrado na primeira fase não conseguiram renovar, a central analítica conseguiu, né? E por enquanto existe esse canal, apesar de um equipamento. Eles cortaram boa parte do que foi proposto pelo professor Gomes, mas ainda assim, num cenário que a gente está vivendo atualmente, é uma excelente notícia ter esse projeto ainda ativo, né? E buscar esse financiamento em todos os cantos. Eu acho que para médio prazo talvez seja nosso principal problema, nossa principal meta. É buscar dinheiro para tentar deixar a central analítica continuar rodando. Porque cada equipamento desse, se a gente fosse fazer a manutenção dele, quer dizer, a gente faz, né? A manutenção dele do jeito que tem que ser feita, só que parte dessa manutenção eu mesmo faço, os técnicos fazem, ele custa no mínimo uns 50 mil reais por ano. Preventiva, se nada der errado, sem contar a vinda do técnico, né? Então, a gente precisa muito de recursos. A gente tem a sorte de ter uma equipe muito qualificada. Desses 3 técnicos, uma tem doutorado, os outros 2 estão fazendo doutorado. Então, são técnicos extremamente qualificados que nos contribuem muito com essa manutenção desses equipamentos. E, de uma forma ou de outra, isso faz com que seja bem menos custoso para a estrutura. Mas essa é uma preocupação muito grande, assim, do que a gente vai fazer para frente, de onde a gente vai tirar esse dinheiro, de fato. Muito bem, Emílio. Nós já vamos aqui caminhando para quase 1 hora de conversa, para o final da nossa conversa. Eu não posso deixar de dizer que a Central Analítica nos oferece um serviço maravilhoso até agora. Eu acho que o nosso grupo é um exemplo disso. A qualidade dos nossos artigos realmente subiu muito no LEADS. Talvez se a Central Analítica não existisse, nós teríamos problema em publicar em algumas revistas, porque, na verdade, na área de biofilmes, quase todos os artigos
que trabalham com produtos naturais ou sintéticos apresentam microscopia dos biofilmes nos seus artigos, ou seja, realmente a gente seria, parte dessa linha de pesquisa estaria fora do jogo, né? Então, só isso já demonstra a importância estratégica da central analítica, assim como também a disponibilidade de vocês, do corpo técnico, né? Sempre ajudando no que é necessário, eu sou testemunha disso. Todas as vezes que nós precisamos da central analítica, fomos prontamente atendidos. E esse tipo de relacionamento dentro da universidade, só quem ganha é a sociedade, né? São projetos que vão caminhar mais rápido, são conhecimentos que vão ser adquiridos num tempo mais curto, e eu acho que a gente tem que render aqui o reconhecimento e a homenagem ao professor Gomes, sem dúvida, por ter essa ideia. Na verdade, eu e o Gomes temos mais ou menos ao mesmo tempo de universidade de vida, e tanto eu como ele fomos testemunhas de equipamentos que foram adquiridos antes da central analítica e que, na verdade, ou foram de forma egoísta utilizados por um grupo só, ou se perderam na manutenção e o equipamento hoje serve para colocar alguma coisa em cima, não funciona mais, né? Então, isso são muitos ganhos que a central analítica mostra. Quero mandar alguns abraços aqui, antes de me despedir de você, o nosso professor Myron, que está lá no Rio Grande, em Minas Gerais, alguns alunos do LIBS que estão por aqui, a professora Ana Porto, lá do Recife, querida professora Ana Porto, bom vê-la aqui nas nossas lives, o professor Gomes, a Keliane, que participou com a gente, um monte de gente legal que está por aqui. Isso demonstra aqui interesse, né, das pessoas pela central. E a você, Emílio, muito obrigado por ter aceito o convite. É sempre um prazer conversar com você. Um abraço aí à sua digníssima esposa, viu? E ao filhote. Se cuidem. Deve estar ouvindo lá na sala para aumentar o coro. Eu pedi para ela ouvir lá para aumentar o número de pessoas. Tá certo. E se cuidem, e vamos atravessar essa pandemia e voltar com força total para acelerar ainda mais todos esses processos que a gente tem conversado. Muito obrigado. Edson, obrigado você pelo convite. Eu acho, o Mário está falando aqui. O Mário eu conheço de longa data. O Mário foi quando eu vim para cá, ele fazia o doutorado dele. A gente se encontrou lá, felizmente, no laboratório algumas vezes. Eu queria agradecer a você. A Central Analítica, apesar de desde 2014 já estar funcionando, algumas vezes as pessoas ainda têm algumas dúvidas, né? Parece até que não é verdade, né? Pô, como é que eu vou usar um microscópio eletrônico de graça, né? Sempre tem esse termo de graça, e eu sempre friso que não é de graça. Tem alguém pagando a conta, né? Mas as pessoas ainda precisam dessas informações, e eu quero agradecer a você também pela oportunidade de divulgar, porque nesse momento a gente está tendo uma enxurrada de coisas, um monte de sertanejo fazendo live, um monte de... Então, a escolha de estar aqui, eu agradeço a todos os presentes, porque a escolha de estar aqui não é uma escolha fácil, né? Nesse momento tem muita coisa sendo oferecida, e aí você vem mostrando para a gente aí a qualidade dessas coisas que estão sendo oferecidas nesse momento pode ser muito melhor do que de fato a gente tem visto, né? A central está aberta não só a você, mas a todos, sempre. Quando vocês precisarem de alguma coisa, ou de novas informações, ou informações de técnicas específicas, a gente pode sentar de novo e conversar sem problema nenhum. E eu acho que é muito importante isso, muito importante a gente estar conectado com as pessoas que podem ser potenciais usuários, né? E os usuários têm que saber que nós estamos lá disponíveis para que seja usado. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente tem um site, o sistema da Central Analítica é totalmente transparente. Se você olhar lá, você consegue ver de 2014 até hoje, quem usou a Central... 14 não, perdão, porque o sistema foi instaurado em 2016. Então, de 2016 até hoje, você consegue ver quem usou, que dia, que horas e qual aluno esse pesquisador mandou lá. Então, a gente faz questão também de ser um processo transparente. Então, você consegue ver
tudo da central pelo site, não tem nenhuma informação escondida. É claro que a gente tem escondido são os dados dos usuários que a gente não pode expor porque são confidenciais. Agora o resto está tudo lá, se vocês quiserem ver, tiverem qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Eu agradeço mais uma vez o convite e agradeço a disponibilidade aí. Valeu, pessoal. Assim a gente encerra mais uma live aqui do Libs. Essa live daqui a alguns dias vai estar lá no nosso canal do YouTube, Libs UFC. E até a próxima semana, onde a gente tem também alguns assuntos interessantes para tratar. Boa noite a todos, se cuidem. Até mais, obrigado. Tchau, tchau.